Bem-vindos a quem vai chegando. Boa noite. Boa noite ou boa tarde, dependendo de onde vocês estão, em que parte do mundo se encontram. Muito bem-vindo a todos. Vamos aguardar aqui um bocadinho para mais pessoas entrarem. Boa noite, Leiria. Portugal. Boa tarde. No Brasil. Ainda é boa tarde, mas boa noite. Quando vejo boa noite, já sei que vocês estão em Portugal. Ou não, podem estar também em outras partes do mundo que seja de noite. Quando vejo boa tarde, calculo que seja do Brasil. Bem-vindos a todos. Vou só deixar mais alguns de vocês, portanto, mais pessoas entrarem antes de começarmos oficialmente. Olá. Olá, boa noite, boa tarde, Portugal, Brasil, mundo. E quero tanto dizer, claro, como vocês já sabem, vamos estar aqui em conversa hoje com a Emily. Se tiverem perguntas, vamos também responder algumas perguntas que nos foram enviadas antecipadamente, através da caixinha que deixámos aqui no Stories e também através de outras redes sociais, como o nosso grupo no Telegram. Então vamos estar a responder algumas dessas perguntas. Aliás, vamos tentar responder a todas essas perguntas, mas também gostávamos de responder algumas das vossas perguntas que vão fazendo aqui ao vivo. Então vão perguntando à medida que vamos falando, vão adicionando mesmo que não vamos conseguir responder logo imediatamente. Claro que a Emily vai estar a desenvolver tanto o que ela tem para explicar, mas depois no final assim mais vamos tentar ir respondendo a todas as perguntas. Aconselho para escreverem na caixinha onde tem o ponto de interrogação, porque se escreverem só nos comentários às vezes acabam por ficar perdidos. Então tem aqui em baixo onde tem assim um ponto de interrogação, adicionem aí, que é para conseguirmos achar as vossas perguntas, porque se só no comentário podemos mesmo, pode passar despercebido, não é que não queremos responder, é só que pode passar despercebido. Entretanto, quero-vos também dizer, se ainda não tiveram a oportunidade de assistir à masterclass gratuita que temos agora com o Bradley Nelson, também é sobre emoções, mas num aspecto diferente. É sobre aquelas emoções que às vezes ficam bloqueadas entre nós, que nos podem causar problemas, que às vezes nem sabemos de onde é que eles surgem. E se ainda não tiveram a oportunidade de assistir à masterclass, recomendo bastante assistirem. É só 30 minutos, meia hora de masterclass, mas que vai valer o vosso tempo. E além disso vão receber também, depois de tanto se inscreverem, como fica registado o vosso e-mail, irão receber um vídeo bónus, irão receber também acesso à primeira aula do curso e também ao workbook, ao manual de apoio. Então não deixem de se inscrever, se ainda não tiveram a oportunidade. Vejam, podem escolher o dia e a hora em que querem ver, portanto não é um dia específico, podem só simplesmente escolher o horário que for mais conveniente. Se não conseguirem assistir nesse horário, depois também recebem um e-mail com a gravação, então não se preocupem. Ou podem também selecionar outro horário e inscreverem-se novamente. Então eu acho que já temos aqui a Emily, quis dizer um pouquinho, a Emily ela é psicóloga, também é especialista em neurociência e em comportamento, vão gostar muito. Portanto, a Emily esteve connosco do ano passado, não sei, quem já nos seguia nessa altura, se tiveram a oportunidade de assistir ao Flow Summit. Olá, Emily, bem-vinda. Não sei se me está a ouvir.
Está aqui parada para mim. Eu não estou a ouvir a Emily. Ela, para mim, está a mostrar aqui como está parada, está a imagem. Podem-me dizer aqui nos comentários se para vocês está a funcionar, se conseguem ouvir a Emily, ou se é só para mim, ou se é para toda a gente. Oi, saiu. Ok, vamos tentar aceitar aqui a Emily novamente. Entretanto, e como só se conseguiam ouvir, se é só da conexão do lado dela, se aqui há algum problema do meu lado. Vou aguardar ela a juntar-se a nós novamente. Está muito, muito calor aqui em Portugal. Então quem aqui está em Portugal sabe. Hoje está um bocadinho melhor, mas está muito calor. Então, desculpem, a minha cara está a suar imenso. Mas quem está aqui em Portugal vai entender. Está muito, muito, muito calor. Até que no Brasil é inverno agora para vocês, mas aí está sempre calor de qualquer forma. Mas depende de onde estão, em que parte do país, que é muito grande, não é? Estão a ouvir, estão a ouvir a mim, mas estavam a ouvir a Emily. Vamos só ver aqui se... Ok, ver se ela pede para entrar novamente. Assim encontra, entretanto. Entretanto, vão adicionando aqui comentários, como eu já disse anteriormente, se chegaram entretanto, não adicionem só, portanto, nos comentários, só para comentários gerais, quando eu vos pergunto se alguma coisa está a funcionar. Se tiverem perguntas específicas sobre o tema, adicionem ali onde tem o ponto de interrogação, que é para nós acharmos as vossas perguntas com mais facilidade, porque senão podem ficar aqui perdidas nos comentários. Estou a repetir, mas é porque eu sei que entretanto vão chegando novas pessoas. E vamos lá tentar aceitar aqui a Emily novamente. Hello, boa noite. Hello, já funciona. Ótimo. Não sei se entretanto foi aqui do meu telefone ou celular, como vocês falam, ou se foi desse lado. Pronto, a imagem estava congelada e depois a Emily desapareceu. Mas já voltou. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, boa tarde, né? Sim, aqui é boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Eu não estou a conseguir ouvir muito. Estou a aumentar aqui o meu... Estão me ouvindo? Tá melhor agora. Está muito melhor. Ótimo. Emily, muito bem-vinda. Estou muito feliz por ter você aqui. Já estava a explicar que tivemos uma palestra fantástica o ano passado. Penso que foi por volta desta altura. Foi em julho do ano passado que tivemos o Flow Summit. E iremos ter novamente o Flow Summit este ano. E para quem já conhece a Emily, vou confirmar que ela vai estar no Flow Summit novamente. Mas este ano vai ser um pouco mais tarde. Vai ser em setembro. Mas aguardo que vocês estejam todos presentes no Flow Summit. Vai ser muito, muito bom. Emily, muito bem-vinda. Eu sei que a Emily já fez lives para a Unity Brasil. É a primeira vez que estamos a fazer juntos aqui para a Unity Portugal. Então, algumas das pessoas aqui calculo que já tenham assistido a alguns lives com a Emily, com a Renata, para a Unity Brasil, mas comigo ainda é a primeira vez. Então, é uma honra tê-la aqui. E já expliquei assim um bocadinho, e para saberem que a Emily é psicóloga, o que é que faz, mas apresentar-se também aqui um pouco para as pessoas que não a conhecem, aqui uma curta introdução sobre o que é o seu trabalho, qual é o tipo, portanto, a área de psicologia que fica mais. Perfeito. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu sempre falo tanto da Unity, adoro a Unity, sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês. Eu digo que sempre tem tudo muito a ver comigo e é uma honra estar aqui mais uma vez numa live com vocês. Obrigada, a honra é nossa. Então, eu sou psicóloga, sou treinadora mental, né? Sou especialista em neurociência e comportamento e amo a área de desenvolvimento pessoal.
Então, meu trabalho é atendimento psicoterápico, também sou palestrante, trabalho com atendimento online, tenho aí mais de 2.000 atendimentos online já, desde quando eu comecei, né? Pós-pandemia, me voltei totalmente para o online, então hoje meu atendimento é 100% online e tem funcionado muito bem. É a área que eu gosto também de atuar, que é o atendimento clínico, né? Psicoterápico. E é isso. Que bom, ótimo, ótimo. Isso, toda a gente teve que se adaptar a este clima do online e, de uma certa forma, passamos por tantas coisas difíceis nesta altura tanto da pandemia, mas de uma certa forma abriu diferentes horizontes e podemos estar mais abertos ao mundo, de uma certa forma, com esse atendimento online. Calculo que não posso só atender pessoas no Brasil, mas aqui de Portugal e dos outros, o que há muitas coisas que aconteceram, mas que ao mesmo tempo nos abriu os horizontes. Então, em vez de começarmos só a entrar no tema especificamente sobre como podemos controlar tanto emoções, talvez explicar um pouquinho às pessoas o que é uma emoção. Para quem não sabe, porque a gente às vezes confunde um pouco, calculo eu, muitas pessoas, emoções com sentimentos, qual é a diferença, o que é que significa uma emoção. Perfeito. Então, o ser humano, na história do ser humano, eu sempre falo, sempre começamos como emoção, emocional. Nosso emocional sempre foi o primeiro balizador de tudo, porque foi o nosso emocional que nos ajudou a chegar até aqui enquanto espécie, né? Porque lá, quando estávamos num meio caótico, no início, né, da nossa vida enquanto seres na Terra, por exemplo, começamos a espécie humana, precisamos lidar com diversas situações em que o emocional, né, que são reações do nosso próprio corpo para lidar com situações externas. Então, predadores, né, fome, busca de alimento, tudo isso fazia com que o nosso emocional foi sempre o nosso aliado, né, no nosso desenvolvimento. E aí, ao longo dessa evolução da espécie, né, desse progresso, na verdade, da espécie, a gente foi desenvolvendo também o nosso cérebro racional, que a gente chama de neocórtex, que é o último a ser desenvolvido, né? A última parte do cérebro a ser desenvolvida. Então, eu sempre falo, somos seres emocionais primeiramente. E não dá para a gente negar as nossas emoções, né? Precisamos acolhê-las. Não dá para a gente dizer, não, eu sou 100% razão. Alguém que é 100% razão está negando o ser humano. Não dá, né, para a gente ser 100% razão. Então, a ideia é que a gente possa ter esse equilíbrio entre emoção e razão. E a emoção, ela sempre foi e sempre vai ser algo que nos ajuda, por mais que algumas pessoas entendam que ser emocionalmente afetado ou descontrolado é uma condição muito ruim, claro, óbvio, porque no descontrole nunca é bom, nunca é saudável, nunca é gostoso de vivenciar, né? Tem muitas pessoas que têm condições de sofrimento por conta do descontrole emocional. Mas, no princípio, no nosso estado natural, as emoções elas são nossas aliadas, elas nos ajudam e muito. Então, sentir, por exemplo, ansiedade, as pessoas acham que é algo tão ruim, tão desastroso, mas não é, né? A ansiedade ela nos ajuda em tantas coisas. Por exemplo, a live. Eu estava ansiosa para a live, um exemplo. Então, ela me ajuda a me preparar, a acordar feliz, porque eu vou ter algo para fazer naquele dia que vai ser gostoso. Então, a ansiedade também me faz me sentir bem em determinados contextos. Então, nem sempre as emoções elas são negativas, como algumas pessoas acreditam, né, que são. A ideia é a gente trabalhar aqui como lidar com elas, quando elas estão desequilibradas. Sim, eu concordo nesse aspecto da ansiedade. Às vezes também nos ajuda a ter aquela adrenalina, a ter aquela vontade de fazer coisas. Estamos de férias ou mesmo às vezes há pessoas que trabalham até melhor com um pouco de ansiedade, com um pouco de stress, que lhes dá aquela motivação para fazer e temos tanta fascinação de quando temos bastante tempo para fazer as coisas. Sim, concordo. O problema realmente é as emoções negativas em excesso e todas, portanto, emoções todo tipo de emoções podem ser vistas de uma forma negativa ou positiva. E qual é a diferença entre as emoções e os sentimentos? Acho que há muito, às vezes, um overlap, estava a usar o termo em inglês, em que confundem um pouco as duas coisas. Tá. As nossas emoções, elas são reações ao que sentimos, né? Então, estamos vivenciando uma situação, reagimos emocionalmente àquela situação. E o que sentimos a partir daquilo são os nossos sentimentos. Mas eles se confundem, entretanto. Por quê? Porque é tudo voltado para o nosso cérebro emocional, né? Então,
sentir é uma coisa, e aí tem a ver com os nossos sentimentos, e a emoção é a forma que a gente reage àquilo, a determinadas situações. A gente ouve muito também o aspecto das emoções controlarem, ou seja, mais dos nossos pensamentos ou os nossos sentimentos de controlarem a nossa realidade. Eu sei que a Emily gosta bastante do trabalho do Dr. Joe Dispenza. Qual é a importância, então, da gente tentar controlar essas emoções para que estamos a viver num estado reativo, num estado que isso depois pode-se projetar e criarmos mais do mesmo, estamos sempre a reagir da mesma forma, vamos estar sempre a atrair para nós mais da mesma forma. Como é que podemos controlar dessa maneira para afetarmos a nossa criação que estamos a criar para a nossa realidade pessoal? Patrícia cortou sua última fala, a sua pergunta final. Só me repete, por favor. Então, não sei em que parte cortou. A última pergunta. Portanto, os nossos pensamentos que controlam também, como fala o Dr. Joseph Dispenza, a nossa realidade pessoal, como é que podemos controlar, às vezes, quando entramos mais numa espiral de pensamentos negativos e que isso depois pode ir a afetar a realidade, estamos a refletir para fora na nossa realidade pessoal o que estamos a sentir e a pensar constantemente. E penso que as pessoas às vezes entram nessa espiral de que quando as pessoas têm noção de que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções que têm uma importância na criação da nossa realidade, mas que depois entram nessa espiral de eu não devia estar a pensar isso, eu não devia estar a sentir isso. Como é que uma pessoa pode controlar isso? Perfeito. Você falou algo sobre Joe Dispenza, eu sou fã dele demais, né? E ele fala muito... Eu reformulei a pergunta um pouquinho diferente, não me lembro exatamente como Perfeito. Eu gosto muito do Joe Dispenza quando ele fala disso, né? Assim, nossa realidade ela é controlada não somente pelo que pensamos, mas principalmente pelo que nós sentimos. Então, o quanto que nossas emoções balizam toda a nossa história, toda a nossa vida, todo o nosso momento atual e futuro, né? Então, quando a gente entra numa espiral de pensamentos negativos, de emoções negativas, eu acredito que estamos fora do nosso controle, da nossa autoconsciência, né? Não gosto nem da palavra controle, mas da nossa autoconsciência. E eu também falo sempre, você entrou no espiral de emoções negativas e percebeu isso, né? Porque algumas pessoas não percebem, espera alguém dar o start, informar. Mas se você percebeu, você está na autoconsciência, está começando a sua autoconsciência. E a gente sempre pode recomeçar no dia seguinte. Eu gosto de falar isso também, né? Você sempre tem um recomeço no dia seguinte. Então, se percebeu nessa espiral de sentimentos negativos, de emoções negativas, sim, você pode sair dela. Porém, a gente tem estratégias para isso, né? Eu sei que não é instantâneo, não é? Eu vou dormir e acordar com tudo resolvido, sem as emoções que eu estou sentindo. A gente precisa trabalhar isso. E como seria? Primeiro, aceitando essas emoções. Eu preciso aceitá-las, eu não posso negá-las que eu estou sentindo. Negar, eu não enxergo a realidade e eu acabo não mudando essa realidade. Então eu aceito, né? Quando alguém me fala muito, você está muito ansiosa, você está muito irritada, você tá passando do limite, o que é que está ocorrendo? Eu preciso ouvir essas pessoas, né? Alguma coisa está errada. Se eu estou me percebendo assim, fora do meu controle, do meu eu também preciso observar, calma aí, tem alguma coisa que eu preciso ajustar, né? Eu não posso continuar nisso. Eu preciso tomar as rédeas disso. E aí como? Observando, aceitando, né? Observou, percebeu, aceita. Aceita que está vivendo isso, está vivendo emoções negativas. E aí a gente vai buscar o equilíbrio. Não é negar e dizer, não, a partir de hoje eu só vou viver emoções positivas. Não existe. Não existe a gente só viver emoções positivas na nossa vida. Somos seres humanos, vivemos também, algumas vezes, né, situações que nos levam a ter emoções negativas, como raiva, como tristeza, como ódio, mágoa. E existem essas emoções. E aí a gente precisa equilibrar. Precisamos ter mais emoções, vivenciar mais emoções positivas do que negativas, porque senão a gente define. Então eu falo assim, pelo menos 50% mais positivo, a mais, né? As positivas a mais de 50%. E as negativas menos que 50%. Para a gente equilibrar. Mas isso não é ainda suficiente. A gente quer ter bem-estar, a gente quer.
evoluir mais, né? Progredir, se sentir melhor. Então, quanto mais a gente trabalha para elevar nosso nível de emoções positivas, mais bem-estar, mais qualidade de vida vamos ter e conseguir fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados, né? Que o Dr. Joe Dispenza fala assim, nosso estado puro, né, de consciência, vivendo emoções grandiosas, e aí a gente consegue também alinhar todos os nossos sonhos. E faz parte da nossa experiência humana, não é? Sentimos às vezes emoções negativas, também não temos saber a diferença, dar valor ao quê? À emoção positiva. Mas eu concordo plenamente que ter consciência da emoção, observar e deixar passar e deixar ir embora, mas às vezes tento, não posso sentir isto, não posso sentir isto, e está a causar uma resistência. E ao causar essa resistência já é outra emoção sobre a emoção e sobre efetuar mais mesmo. Fantástico. Temos tantas perguntas, hoje recebemos várias perguntas, mais do que normalmente temos nos lives. Acho que fantástica, que é muito interessante para as pessoas, porque é uma coisa que todos experienciamos no nosso dia a dia. Mas perguntas é muito umas dicas, como é que nós podemos, como é que as pessoas no seu dia a dia, quando estamos a ter tantas essas emoções, como é que as podemos controlar? Tens algumas dicas que possas dar, que a pessoa possa aplicar na altura, no momento em que sabe, que tem noção que está a entrar numa espiral? Ou que simplesmente começa a entrar num estado, um estado depressivo e que tem noção que está a entrar, como é a melhor forma para conseguirmos sair desse estado depressivo? Perfeito. Eu falo muito também sobre mini gatilhos. Até na minha palestra do Flow Summit, que ano passado, eu falei sobre isso, né? E as pessoas vêm me perguntar, fala mais sobre mini gatilhos. Então, eu acho importante falar justamente para as pessoas entenderem como é que a gente chega numa espiral, né? Como a gente acaba chegando numa espiral em que a gente está descontrolado ou não consegue sair, não consegue ter controle daquilo ali, fica desequilibrado. Os mini gatilhos, eu sempre falo que assim, durante o seu dia, você vai passando por situações que vão te ativando raiva, chateação, ansiedade, e você não percebe. Você está sendo exposto a situações que te levam a sucumbir em determinado momento. Então, por exemplo, trânsito, teve uma chateação no trânsito, pegou aquela raivinha para você. Chefe do trabalho te disse alguma coisa que você não gosta, pegou aquela raivinha para você. E isso vai ao longo dos dias ou da semana acumulando, chega uma situação que você explode. E aí depois você fala, como que eu explodi por algo que não era uma coisa tão grande assim, mas os mini gatilhos somadinhos ali durante a semana, juntinhos ali durante a semana, fizeram você chegar àquele ponto, né, de entrar nessa espiral e achar que nada mais presta, que o mundo é ruim, que, né, na sua vida nada funciona. Então é importante observar esses mini gatilhos para entender o que é que te fez chegar nessa espiral, né? E observar também o seu ambiente, né? Quais são as pessoas que estão ao seu redor, o que é que essas pessoas estão alimentando em vocês, também estão te alimentando chateação, raiva. Observa o teu ambiente, né? Tua casa, o que você assiste, o que você lê, o que você conversa, o que você fala. Então temos que estar muito atento a isso. E quando a gente entra num descontrole emocional, né, uma falta de controle emocional, por exemplo, um ataque de raiva ou uma crise de ansiedade, o primeiro ponto é sair do foco daquilo que te fez chegar no descontrole, né? Então, ter muita raiva, explodir de raiva, sai daquele ambiente. Não, tira o orgulho, sabe? As pessoas, não, quero revidar, a pessoa me fez muita raiva, ou aquela situação me trouxe muita raiva, eu vou explodir. Então, sai daquilo ali, respira profundamente e tenta conversar com alguém mais próximo. Essa é a estratégia que eu uso, indico para momentos de crise. Então, quanto mais você tirar o foco do seu pensamento, inclusive, porque a raiva ela está muito linkada em ansiedade, é o que estamos pensando, né? Não é nem às vezes sobre o que de fato diretamente estamos lidando. Então, os nossos pensamentos estão focados no problema que estamos ali sentindo, gerando emoção. Então, o que é que a gente faz? Observa o teu ambiente, olha para uma fruta que está ali, observa a textura dela, sabe? Tira o foco do pensamento. Vê cores ao seu redor, ouve barulhos, pega em algo que te faz sentir. Isso é para sair de uma crise, tá? Mas para a gente trabalhar a não entrar
quando entrar e sair dela, trabalhar para que não entre novamente numa espiral, seria sim buscar o autoconhecimento, que é nada mais do que entender o que é que está me fazendo, né, chegar nesse momento, chegar nessa situação, o que é que ativa emoções ruins em mim, ao ponto de se exacerbarem, né, ao ponto de me tirarem do meu controle. E isso são perguntas que você vai se fazendo ao longo dos seus dias mesmo, se auto-observando, se auto-analisando. E ao se auto-observar, ao se auto-analisar, a gente está se autoconhecendo, né? Entendendo que, então, se tal pessoa ou tal momento me gera essa frustração ao ponto de explodir de raiva, porque eu vou me expor a isso novamente? Então, eu evito aquela situação ou gerencio como eu vou lidar com ela. Porque também, como eu falei, não dá para a gente ficar negando, né? Mas como eu posso gerenciar a minha vida para lidar com uma situação que me frustra? Ou para lidar com pessoas difíceis que me trazem raiva? Uhum. Muito bom. E conselhos também, acho que a nível da pessoa se autoconhecer, talvez o facto de escrever e criar um diário, não sei se é algo que normalmente recomendas, mas acho que se ajuda bastante a ter as pessoas reconhecerem certos padrões que podem estar a seguir e a pessoa também, ou pôr para fora os sentimentos o que está, ou estar a escrever para si própria, que acho que pessoalmente acho que ajuda. O que é que tu achas, Emily? Uhum. É bom. Busque a sua estratégia, né? Escrever é excelente. Escrever ajuda muito a você colocar ali seus sentimentos, suas emoções. Eu sempre, tem uma frase de um autor do Brasil que fala que escrever é colocar nossa loucura no papel, né? É, e é bem isso, assim, tudo aquilo que a gente talvez não possa nem expressar em forma de sentimentos, porque vivemos em sociedade, vivemos em respeito e empatia, você pode colocar no papel, desenvolver seus pensamentos, escrever é excelente. Buscar a sua estratégia, né, do que te faz bem, um hobby, talvez, para você, né, descarregar tudo aquilo que você anda carregando, né, e também entrar no estado de flow, ao ponto de você estar ali também, né, com sua mente em foco, e aí não tem tanta energia para desprender em coisas que talvez não lhe agreguem, não vão lhe trazer sentimentos bons. O hobby, o flow, né, entrar em estado de flow é basicamente isso. Você viver concentrado em algo que te faz bem e que você não vai estar desfocando sua atenção para coisas que você já sabe que não te traz paz, tranquilidade, né? E basicamente é isso. E quando a gente também vai trabalhando o nosso autoconhecimento e trazendo a autoconsciência o tempo inteiro, é um exercício, né? Eu sempre falo, ter autoconsciência sobre si, trabalhar autoconsciência. Quanto mais autoconsciência, mais a gente tem controle de nós, de nossas emoções, do que queremos. Isso é uma prática diária. Então, eu preciso não achar que a partir de hoje, depois dessa live, eu tenho autoconsciência sobre minhas emoções e a partir de hoje vou ter controle sobre todas elas. Não é assim. A gente precisa todos os dias desenvolver um pouquinho da nossa autoconsciência, né? Estar no momento presente, perceber nossas emoções mesmo, não travá-las. Algumas pessoas tentam inibir suas emoções. Não acho bacana, porque ao longo de você estar inibindo emoções, inibindo, uma hora ela vai descarregar em alguma coisa, porque ela está ou nos prejudicando internamente, né? Ou uma hora ela vai querer sair de vez, explodir de vez. Exato, porque o pessoa vai acumulando, tenta inibir, tenta fingir que não existem, que não, e acaba ainda por ser pior. Mas muitas pessoas também, que disseste no momento presente, né? Muitas pessoas vivem num estado permanente de ansiedade porque estão sempre a pensar no futuro, estão preocupados, uma preocupação da mente, não é? Em que estão sempre a pensar no que pode vir a acontecer. Então, naquele momento, apresentam algo que ainda não aconteceu e vivem nesse estado permanente de ansiedade. Tens algum conceito sobre isso? Como é que a pessoa pode tentar não, estar mais presente? Porque no final do dia não aconteceu. Estão-se a preocupar com algo que não aconteceu e o facto de estarmos a ter uma expectativa de algo negativo, podemos estar mais a ajudar a criar essa realidade, ao estar presente e tentar pensar de modo mais esperar mais positivo, que isso poderá nos dar, portanto, um resultado diferente. Sim, perfeito.
A ansiedade, na verdade, como eu falei desde o início, não é de todo ruim, né? Ela também nos traz motivação para colocar coisas em práticas, projetos. Mas se a gente tá com ansiedade além do normal, né? Entre aspas, normal, exacerbada, aguda, tá nos afetando na qualidade de vida, aí sim a gente precisa entender que por que que eu não faço um exercício de trabalhar meu momento presente? E aí, quais são esses exercícios? Vou me alimentar. Esteja naquele momento, olhando o seu prato, comendo, né? Presente, totalmente presente ali. Estou aqui na live. Esteja aqui na live, né? Sua mente esteja, trabalhe isso. Estar aqui presente em cada momento que você vive. Eu falei sobre o flow, né? É a gente trabalhar mesmo isso, assim, buscar um hobby, algo que você se submeta, você pratique, que você perca a noção do tempo, por exemplo. Né? Claro. Que você nem está ali, quando vai olhar, já passou tantas horas, e se você estava tão focado naquilo, isso também já é comprovado, que aumenta nossos níveis de felicidade, né? E diminui consideravelmente nossa ansiedade. Então, os pensamentos, eles vão vir, e aí a gente deixa eles passarem como carros na estrada. Uhum. Como Então, eu falo, o Eckhart Tolle fala, como umas nuvens que vêm, observa a nuvem e deixa. e aí faz isso, né? Observa esses pensamentos passando, enfim. Mas também existem outras estratégias práticas que a gente pode lidar com a ansiedade. Por exemplo, organizar rotina é fundamental. Por quê? Porque senão eu vou ficar sempre no futuro, no futuro. Tenho coisas para fazer amanhã e minha mente o tempo inteiro me bombardeando dessa informação. Se eu organizo minha rotina e já sei o que, que eu vou fazer, tá tudo organizado para o dia seguinte, eu não tenho por que ficar me preocupando e ativando minha mente toda hora para dizer, você tem que fazer isso amanhã, não esquece. Já está programado, já está agendado, eu não preciso estar o tempo inteiro me ativando com preocupação, que gera medo, que gera ansiedade, né? E é isso. Acho que também tirar um tempo para nós próprios e fazer coisas que gostamos, porque na maior parte do dia nós estamos de rotinas, uma correria, trabalho, para crianças, preparar refeições, tudo. E quase a maior parte do tempo não temos tempo para nós próprios e Uhum. fazer algo, então, nem quase para pensar. Então, tirar, nem que seja 5 minutos, fazer uma meditação, seja para o que for, pintar as unhas, qualquer coisa que faça as pessoas sentirem bem, eu acho que isso faz uma diferença enorme também, nem que seja minutinhos por dia, fazer algo que nos faz sentir bem como pessoas individuais e não termos só a dar todo o nosso tempo para os outros. Como temos muitas perguntas, eu acho que as perguntas também nos vão ajudar a fluir no colete, porque algumas coisas são dentro já do tema do que estamos a falar e para termos tempo de responder mais, que eu estou a ver que também já tem aqui umas também na caixinha, vamos avançar para as perguntas, porque assim também vai ser, portanto, o que estou aqui a perguntar à Emily é semelhante a algumas das coisas que já recebemos. Então, vamos uma pergunta da Anabela que nos enviou pelo controlar emoções ou colocando um inibidor ou um estimulante de modo a proporcionar ou conduzir para aquilo que se pretende. Uhum. Entendo. É basicamente o que a gente vem falando, né, ao longo da live. Eu posso sim controlar minhas emoções, aprendendo sobre elas, sabendo quando elas chegam para mim, quais os momentos que me trazem o descontrole emocional. E aí sim eu posso ativar ou não minhas emoções. Quando eu estou em autoconhecimento, eu sei exatamente o momento que eu posso desencadear talvez uma explosão de raiva, uma crise, onde é o meu ponto fraco, né? O meu gatilho principal, que vai me desencadear uma emoção. E aí eu não me exponho a ela, né? Ou eu trabalho, ou em terapia, ou em Uhum. autodesenvolvimento, ou em cursos, seminários, para poder saber lidar com aquilo que me faz tão mal, que me traz emoções tão negativas. Então, seria Eu, eu, basicamente isso. eu acho que ela também se está a referir ao facto de se podemos ter algum estímulo para conduzir aquilo que se pretende. Por exemplo, se estamos a entrar numa emoção negativa, se podemos ter algo, qualquer coisa, um objeto ou qualquer coisa Sim, que nos lembrar para direcionar essa emoção para outra. Penso que é isso que ela também está a perguntar. Um, alguma coisa que nos ajude a lembrar de ter essa mudança, de tentar mudar essa emoção. Conduzir para uma por emoção exemplo. diferente. Aham.
Existem várias formas de a gente fazer isso. Uma delas, por exemplo, você está num dia de trabalho e você intencionalmente tira uns 5 minutos para assistir uma coisinha que é engraçada, por exemplo. Você está no seu home office, lá trabalhando, um dia de estresse, e aí você tira ali uns 5 minutinhos para assistir algo que faça você rir e produzir serotonina, hormônios que trazem alegria, felicidade, ativam esse estado, né? Então, uma prática de atividade física, fazer uma caminhada ao ar livre é perfeito para quem vive em ansiedade, com sentimentos ansiosos exacerbados, né? Que mais? Uma boa noite de sono, acordar e falar afirmações positivas para aquele dia que te encorajem a levantar também nos ativa. Eu falo de estado ativacional, né? Você quer um dia feliz, você começa ele ativando ele. Então, é ouvindo uma música que te remeta a coisas gostosas, pensamentos positivos. Por que eu vou ouvir uma música triste num dia que eu quero estar ativada, feliz e motivada? Então, ouvir uma música que te remete a pensamentos bons, positivos, fazer uma atividade física que você goste, ter dormido bem, ligar para alguém que você gosta de ouvir a voz, falar com essa pessoa. Você mesmo, durante o seu dia, se auto e ativando mesmo, né? Eu falo autoativação do seu dia, que é sim você buscar práticas durante o seu dia que te façam bem. Você falou do autocuidado, né? Vai fazer as unhas, fazer o cabelo, ou sei lá, o que você gosta de fazer, não necessariamente o que. Cada um tem o seu jeitinho de se autocuidar, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu sempre falo assim, poxa, a gente tem 8 horas por dia para sono, em média, 8 horas para o nosso trabalho e nos sobram 8 horas. E aí, nessas 24 horas, né? O que é que eu faço com essas 8 horas que me sobra? Eu estou usando ela para me beneficiar, para me autocuidar, ou eu estou usando ela contra mim, buscando notícias que me desagradam, fazendo fofoca de coisas que não me trazem nenhuma utilidade? A gente tem que pensar sobre essas 8 horas que temos. A maioria das pessoas tem 8 horas de trabalho e 8 horas de sono, né? No geral. Muito verdade. Agora que falaste isso de ver as notícias, a maior parte das pessoas está nas redes sociais ou no Facebook e a ver. E tem sempre, é muito raro a gente ver coisas positivas a acontecer. Existem sempre coisas más. Agora aqui em Portugal, no calor, está a haver imensos fogos. É triste estar a ver. A gente sabe que acontece, não vamos negar que acontece, mas se uma pessoa fica horas e horas a ler e a comentar sobre algo negativo que se está a passar no mundo, estamos a pôr-nos num estado de pressão. Não é que devemos ignorar a realidade do que se está a passar, mas acho que o facto mas afeta bastante as nossas emoções se continuarmos sempre a ler sobre as mesmas coisas. Antes também falaste da música, eu lembrei-me de uma coisa que eu sempre disse desde quase criança. As pessoas quando ouvem música, eu acho que talvez não entendam aí no Brasil esta expressão, mas eu sempre dizia que música de curtir a fossa, ou seja, em que a gente fica, aquela música que nos põe triste. É alguém que um relacionamento ou uma coisa, fica a ouvir aquela música triste sobre amor ou sobre outra coisa qualquer, só nos vai pôr mais nesse estado. Eu acho que a música é uma coisa muito, 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 muito importante para as emoções. A gente ouve uma música, às vezes não é preciso nem sequer as palavras da música, às vezes mesmo só o som. Certas músicas que têm um tom depressivo podem pôr bastante em baixo e outras que nos põem alegre. Eu acho que a música é muito, muito importante no nosso estado emocional, mais do que muita outra coisa. Então, eu, a nível pessoal, claro, eu não sou psicóloga, mas eu escolhermos o que ouvimos diariamente. Se uma pessoa está constantemente a ouvir uma música muito agressiva, quando um estado mais ativo de stress, ou se sempre gosta de ouvir música triste. A música até pode ser bonita. A música, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da Adele, que as músicas são lindas, claro. Uma pessoa está numa má situação, num relacionamento e está a ouvir esse tipo de músicas, não vai estar muito no seu estado emocional. Então eu acho que é bastante importante. Incrível, isso Falar mesmo. de A música eu música tem um poder, né? Música tem o poder de ativar nossas emoções, então eu preciso escolhê-las também com critério, né? Dependendo de como eu quero que me sentir naquele momento. Para você ver o quanto nós também temos, não seria controle, mas podemos sim ter o cuidado com as nossas emoções, nós mesmos sermos protagonistas desse cuidado, né? De manejar essas emoções. E aí isso o autoconhecimento faz, né?
Sem dúvida, estava a ver que aqui que a Tânia comentou, música é pura frequência, que é muito importante. Sim, exatamente, a própria vibração da música, exato, exato, a música Isso. igual vibração, é isso mesmo. E essa frequência tem bastante impacto em nós e é uma coisa que devíamos prestar mais atenção. Temos aqui, como temos outras perguntas, vou seguir para a próxima, que temos aqui da Carla, que também nos enviou pelo Telegram. Controlar emoções ou aprender a identificar e as aceitar? Pois têm de ser vividas, certo? Muito obrigada. Eu acho que a Emily já referiste isso, não é negar as emoções, mas sim identificá-las. Eu acho que já respondeste a essa pergunta. Não sei se queres acrescentar algo. Sim, aceitar, sim, mas o que eu faço a partir da aceitação, né? Quando eu aceito, eu posso também mudar. Então, se eu tô aceitando que eu tô em estado de raiva e eu não quero mais viver esse estado, eu aceito que eu vivo isso e mudo isso. Como? E aí eu vou buscar essas estratégias. Ela falou corretíssimo, né? Não precisamos controlar. Aceitar, ok, mas equilibrar, como eu falei no início, né? Vamos lá, mais sentimentos positivos, mais emoções positivas do que negativas. Sempre vamos viver as negativas também. Teremos situações na nossa vida que vão nos proporcionar, infelizmente, viver emoções negativas, mas eu preciso equilibrar. Então, é aquilo que eu falei desde o início, né? Não seria o controle, mas seria o equilíbrio. Eu acho também uma coisa que muitas vezes as pessoas é a identificação pessoal. Há pessoas que dizem-se, que se tratam assim, eu sou uma pessoa muito estressada, ou eu sou uma pessoa muito ansiosa. Por exemplo, pode ser isto em eu sou qualquer coisa, qualquer tipo de emoção. Isso é uma frase, o eu sou, é uma frase muito forte e muito importante. E a pessoa estar-se a identificar com algo, vai ter um impacto enorme. Oi, travou um pouquinho, mas voltou. Já voltou. Eu vi que estava um pouco Isso, travada, que a Emily ficou travada para mim. Não sei se calhar foi aqui do meu lado. Não sei se ouviu o deu que eu. uma travada. Sim. Ouvi sim. Essa identificação pessoal em que a pessoa se identifica com uma emoção e está se. O que você acha dessa identificação? Sim, algumas pessoas também gostam de falar assim, eu sou ansiosa, né? Como se fosse algo bom Exato. ou uma qualidade. E de fato, assim, todos nós sentimos essa emoção, mas não necessariamente precisamos nos denominar sempre como pessoas ansiosas. Justamente por conta do eu sou, né? Eu tô afirmando para mim, meu cérebro tá aprendendo, meus Uhum. neurônios já conectaram a informação e se eu todo dia digo para alguém eu sou ansiosa, olha, eu sou ansiosa, eu aprendi isso, meu cérebro já lá deixou registrado e eu vou, consequentemente, também só alimentando e tendo as mesmas emoções de sempre. Eu não mudo, né? E Não viver mudo nesse esse estado. padrão. E está a criar um estado permanente de ansiedade. Dessa forma. Perfeito. A Exatamente. Eugénia perguntou: técnicas para controle de emoções para saber ouvir sem reagir. Muito Ouvir sem reagir. obrigada. Eu gosto também de pensar sobre. Se eu vou conversar com alguém, eu tenho que estar disposto a ouvir, né? E aí isso é um exercício de escuta ativa, de vou ouvir para depois projetar o que eu quero, Uhum. seja, né, com conversa, seja eu me autoanalisando. Então, ao ouvir uma crítica, por exemplo, não é gostoso, né? A gente tem que pensar isso. Às vezes não é tão bom ouvir uma crítica, mas essa crítica será se ela não vai me ajudar a repensar algum fator que eu preciso, né? Vai me ajudar a melhorar, me desenvolver, me autodesenvolver. Então, sempre que você for conversar com pessoas, desenvolva empatia, de entender que a visão do outro é a visão do outro, a sua é a sua visão. Então, não queira impor que as outras pessoas pensem como você. E ao ouvir uma crítica, nunca descarte ela. Sempre pegue ela no sentido de autoanálise. Porque quando a gente se autoconhece, a gente sabe quando a crítica bate de verdade ou não, né? A gente sabe quando realmente aquela crítica, nossa, realmente eu sou assim, eu preciso melhorar isso. Ou eu já tentei melhorar, ainda não consegui, mas vou pensar sobre alguma alternativa sobre isso. Então, quando a gente está no autoconhecimento, a gente tem buscado profundamente o autoconhecimento, a gente recebe com mais cautela essa crítica antes de revidar o outro.
E se aquela crítica não é minha, se eu não aceito como minha, porque eu estou em autodesenvolvimento, autoconhecimento e acredito que não encaixa comigo, eu vou sim buscar conversar. E aí eu sempre falo assim, ó, espera um pouco, deixa, sei lá, um dia passar, 2 dias, se autoanalise, se pensa um pouquinho, mas não com tristeza, não, é com razão, né? Trazendo a razão, saindo da impulsividade, trazendo a razão e pensando. Se o outro tem esse pensamento sobre mim, é a visão dele. É eu ser empática de saber que o outro também tem suas opiniões e eu tenho as minhas opiniões. Então, a conversa ela precisa ter empatia para que você não seja impulsivo o tempo inteiro em rebater sobre o que o outro pensa sobre você ou sobre o que o outro pensa sobre tudo. Sim, às vezes também devemos pensar que a outra também é humana e também pode estar num estado errado. E às vezes as pessoas também dizem, como não sei se vocês têm essa expressão, que fala da boca para fora e que também pode estar a dizer algo que não quer dizer que pense realmente sobre aquela pessoa, mas é também aquele estado emotivo em que a pessoa também está de forma reativa, caso seja numa discussão ou alguma coisa assim mais aquecida. Exato. E também quando a gente percebe que o outro ou tá fora de si, né? É a mesma coisa da empatia, né? Por que que eu vou revidar para alguém que tá fora da sua própria emoção? Tá com descontrole, tá sem, né, seu equilíbrio ali naquele momento. Por que que eu vou pegar isso para mim e também me ativar para aquilo, para aquela emoção? É um autocuidado com você também, né? Sem dúvida. E algumas das perguntas são um pouquinho semelhantes, mas tenho aqui da Carolina, técnicas para controle da raiva após a pandemia. Muitos pacientes, calculo que seja terapeuta, relatando ataques de fúria. Agora, portanto, por causa da pandemia, as pessoas estiveram fechadas durante imenso tempo, ou por muitos motivos, causou motivos financeiros, imensas razões em que as pessoas estão mais reativas. Agora e que tanto a Celina está a relatar que muitos dos seus pacientes têm tido mais ataques de fúria após a pandemia do que anteriormente. Como é que eles podem lidar com isso? Uhum. Ou que ela pode apoiar? A pandemia acentuou, né, muitas emoções, principalmente essas de raiva, com descontrole emocional, sempre com relação à ansiedade, também a ansiedade faz isso, né? Crise de ansiedade, esses ataques de fúria. É, controlar isso é como eu falei, a gente já veio aqui desde o início da live trabalhando justamente esse controle no sentido não do controle de inibir, mas do controle de equilibrar, né? Então, realmente as pessoas estão assim nos últimos tempos, tenho também percebido. Eu acredito que pelas relações que estavam distantes e agora elas estão precisando voltar ao convívio, né? E isso sempre vem vários conflitos, né? Diferentes pensamentos, enfim. E também as emoções à flor da pele, vivenciaram aí mortes, vivenciamos coisas que não queríamos, vivenciamos momentos de medo, né? E tudo isso fez acentuar mais essas emoções. Então, mais uma vez, o equilíbrio das nossas emoções, né? E ter empatia quando você vê alguém tendo um ataque de fúria, né? Ajudar mais do que julgar. Porque quando a gente vê alguém, por exemplo, fora do seu controle emocional, a gente tende a julgar, né? E na maioria das vezes ela só está precisando de ajuda, de alguém que a ouça, de alguém que tem escutativa, que tente entender o porquê que ela está passando por aquilo. E às vezes, depois que passa aquele momento, até ela mesma se pergunta o que aconteceu para ela chegar naquilo ali, né? Por que que ela se exacerbou tanto? Então, o descontrole emocional, ele precisa mais de empatia, de ajuda, do que de crítica, de olhar ferrenho, né, de crítica mesmo, de não de julgamento. Não é julgamento que aquela pessoa precisa, ela precisa de empatia. O Pedro escreveu aqui respirar, não nos esquecemos de respirar. Eu concordo, acho que é bastante importante. Técnicas de respiração também. Em uma pessoa que está numa situação dessas, acho que a respiração ajuda muito a controlar. Concordo. Estou a ver se, entretanto, temos aqui alguns comentários. Travou aqui para mim, mas você falou sobre a respiração. Tá me ouvindo? Ficou assim um pouquinho parada, mas agora já estou a ouvir. Sim, estava a dizer aqui do Pedro que tinha falado sobre a respiração. A respiração. Eu indico para os meus pacientes, primeira sessão, eu sempre falo, ó, 3 vezes ao dia, pausa para respirações profundas, né, conscientes.
é o remédio para o nosso equilíbrio emocional, assim, dia a dia, todo dia, manhã, tarde e noite. Faz sua pausa, respira profundamente, percebeu que está saindo do seu eu, né, do seu controle, entre aspas, começa a respiração profunda. É uma das melhores técnicas para controle de ansiedade, controle de raiva, de início de sintomas que vão te tirar, né, do eixo. Excelente. E a meditação, Amelie, não sei que, se também é uma coisa que recomendas aos teus clientes, a meditação diária, achas que ajuda? Portanto, existem, claro, vários tipos de meditação. Como é que achas que algum tipo de meditação seja benéfica para quem vive num estado permanente de emoções negativas ou de ansiedade? Sim, meditação eu sempre recomendo, mas eu sempre falo assim, olha, antes de você começar a meditar, quem nunca meditou, né? Porque tem pessoas que já chegam, já sabem, já tem a prática da meditação. Eu sempre recomendo a meditação para todo mundo. Respiração, meditação, sono, bem, a higiene do sono, né? Fazer higiene do sono. Eu até tenho um checklist da higiene do sono. Posso enviar para quem quiser também aqui que está na live. Só me manda um oi, higiene do sono, que eu mando um checklist para você também fazer esse checklist. Faz você perceber se você está fazendo coisas que te ajudam ou te prejudicam no sono. Então, antes de até começar a meditação, o seu sono está equilibrado, você tem dormido bem, e aí em seguida eu sempre indico tirar um momentinho do seu dia para Oi, Emily, não sei se ouviu o que eu estava a explicar. O meu telefone de repente desligou e foi a Nossa, primeira vez que aconteceu e disse que estava muito quente e que só podia. Eu corri aqui e meti o telefone, vocês o celular, meti-o dentro do frigorífico, vocês falam geladeira para tentar arrefecê-lo mais rápido. eu estou em Esse é o calor que Salvador. está também, claro que eu estou aqui com ele. Estou aqui com ele debaixo de luzes e tudo, então está mesmo muito calor e nunca me aconteceu do telefone ter, do celular ter aquecido mais e ter desligado. Que estranho. Ok, mas bem-vindos de volta a quem voltou já. Calculo que muitas pessoas vão se juntar a nós novamente. Entretanto, acho que, Meli, não sei se cortou alguma coisa a meio, alguma coisa que você estava a falar. Uhum. Eu falei sobre as coisas que eu indico, né, para os meus pacientes, as ferramentas que eu indico, e uma delas, sim, é respiração todos os dias, respiração consciente, 3 vezes ao dia. E também a meditação. Porém, antes até de iniciar a prática da meditação, para quem nunca iniciou, eu sempre indico cuidar primeiro do seu sono. Você está dormindo bem, né? Você tem realmente tido um descanso bacana para quando você meditar, de fato, você fazer uma meditação gostosa também, que te eleve mais ainda. E também super indico os programas da Unity, sempre para eles fazerem, né, os cursos porque acho que contribui. Eu falo, psicoterapia é aquele momento ali com o psicólogo, vai fazer você avançar muito. Mas tudo aquilo que você faz ao longo de todos os outros dias também te ajudam bastante, que é buscar o autoconhecimento por si só também, né? Buscar estratégias que te façam também sair desse estado de emoções negativas mais rápido. Eu acho que o exercício, acho que já tinhas falado anteriormente, um pouco atrás do exercício também é muito importante. E acho que as pessoas quando pensam em exercício pensam, mas eu não gosto de ginásio, não gosto de academia. E exercício não tem que ser isso, pode simplesmente ir sair à rua, fazer uma caminhada e faz uma diferença enorme. Eu sei, portanto, eu na altura onde eu trabalhei durante muito tempo, que já referi em lives anteriores, como personal trainer, e tive pessoas que ao começarem a fazer academia, a fazer ginásio, que estavam a tomar antidepressivos e que conseguiram, claro, com o apoio do médico. Não recomendo ninguém que esteja a ouvir isso, comece a fazer exercício e que deixe de tomar alguma medicação, mas que junto com o médico ao fazer o exercício, muitas pessoas que já não necessitam e que entram, sei que muitas pessoas antes de começarem acham que eu não gosto, mas eu não gosto. Às vezes basta uma coisa simples, basta encontrar algo que gosta, não gosta de fazer aula de CrossFit, vai fazer uma aula de yoga, de pilates, uma caminhada, algo, mas fazer exercício físico ajuda muito também no estado mental. Exato. Somos corpo, mente e espírito, né? Não dá para negar isso e aí precisamos ativar todos esses campos do nosso ser. Então, o exercício físico, movimentar o corpo, que seja um alongamento,
né? Aquele dia que você não conseguiu fazer talvez uma prática de esporte mais intensa, um pequeno alongamento, você já ativou ali seu físico, já, né, também movimentou essa parte do seu ser. Eu sempre recomendo também. Faço. Eu falei, inclusive, aqui do checklist do sono, né? Da higiene do sono. Quem quiser, como eu falei, me dá um oi, que eu mando no direct. Eu vi algumas pessoas falando que queriam. Ótimo. Eu depois vou. Aqui, claro que podem já ver a página da Emily, mas depois, se quiserem, deixem um comentário depois abaixo quando fizermos a postagem do live. Não vai estar todo aqui no Telegram, metemos só assim um certo e depois vai estar completamente no YouTube, tanto aqui como no YouTube. Deixem lá, que depois a Emily envia para vocês. Entretanto, temos ainda algumas perguntas aqui que nos foram enviadas pelo Telegram, mas quem escreveu perguntas aqui na nossa caixinha, no ponto de interrogação, perdemos-as porque tivemos que recomeçar o live e voltem a escrevê-las aqui porque não consigo já aceder, acho que foram submetidas, porque entretanto quando o live saiu já não os consigo aceder. Então não adicionem nos comentários, adicionem ali onde tem o ponto de interrogação, se tiver algumas perguntas para a Emily, escrevam lá, tá bom? Entretanto, continuamos com as que nos foram enviadas pelo Telegram e aqui também pela caixinha do Instagram. A Alexandra perguntou: controle das emoções com chefias, em especial aceitação da crítica sem reação impulsiva de autodefesa. Muito semelhante a uma pergunta que já respondeste anteriormente, Emily, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa. Patrícia, travou. Eu não ouvi o que você falou agora. Acho que você leu alguma pergunta. Ok. Então, vou ler novamente a pergunta. Temos aqui uma pergunta da Alexandra, que enviou a dizer controle das emoções com chefias, em especial aceitação da crítica sem reação impulsiva de autodefesa. É muito semelhante a uma pergunta que já respondeste anteriormente, mas não sei se, entretanto, queres acrescentar alguma coisa. Exatamente o que a gente desenvolveu, né? Antes da live cair. É bem parecida a isso. pergunta. Mas pontos principais do que eu falei, né? Empatia. Saiba que o outro, ele tem o direito de pensar diferente de você. Por mais que a fala do outro, ela te doa naquele momento, a ideia, quando a gente trabalha o autoconhecimento, é não ter a reação, e sim uma escuta ativa, né? Buscar ter uma escuta ativa. Ouça tudo aquilo que o outro diz, por mais que não seja tão agradável para você naquele momento, principalmente quando se trata de chefia, né? A gente precisa maturar essa informação. Então, leva para você, autoanalisa, mas não com olhar de sofrimento, de pegar aquela crítica e já dizer, olha, isso é o que eu sou. Quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente não pega qualquer crítica para a gente e define que somos isso, né? A gente primeiro precisa maturar ela, entender o porquê eu recebi essa crítica, qual a informação que eu estou dando que o outro está me percebendo dessa forma. E depois você voltar para talvez uma conversa de alinhamento de pontos, né? Em vez de você, naquela reunião de feedback, por exemplo, já impulsivamente falar ou verbalizar, externar uma emoção, uma fala de não concordância. Quando a gente lida com trabalho, né? A gente não pode trabalhar só com não pode exacerbar a nossa impulsividade. E o autoconhecimento te ajuda a não exacerbar, porque você vai sim saber o que é seu e o que não é, o que você pode aceitar ou não. Emily, o que é que você acha de espelhos? Portanto, eu assim um pouco fora das perguntas, mas nos espelhos num aspecto em de que que estamos de uma certa forma, eu não quero dizer atrair, que supor-se num estado de culpa da reação dos outros, mas de uma certa forma, se temos uma certa responsabilidade pelas nossas, no estado emocional de como as outras pessoas reagem perante nós, se temos algum, eu não quero dizer a palavra culpa, mas de uma certa forma algum fator, alguma contribuição para como as outras pessoas espelham o que pode ir dentro de nós. Sim, tudo aquilo. Quando a gente se autoconhece, estou batendo na tecla aqui do autoconhecimento, né? Se a gente se autoconhece, a gente não vai aceitar qualquer informação externa. Ou a gente vai entender que se aquela informação que o outro trouxe, ou o comportamento do outro, me doeu tanto, é porque é algo que eu preciso acolher em mim, trabalhar em mim para entender, né?
E é basicamente isso. Eu acho que foi essa pergunta que você fez, é porque tá travando bastante aqui para mim. Mas seria Pois, eu não sei. Sei que está sobre aqui o a que dói em aquecer mim que o muito, eu outro já pus aqui um pouquinho faz. mais longe da luz. Aqui o Roberto também disse o que pode dizer sobre sombras, se podemos acolher elas e depois modificar. Sim, nesse aspecto também que eu estava a fazer perguntas no aspecto das sombras, mas Sim. não sei se quiser responder entretanto ao que o Roberto perguntou aqui. Precisamos acolher, né? Precisamos sim acolher nossas sombras. Elas nos trazem, nos remetem a situações que talvez a gente não queria encarar muitas vezes, né? Na terapia acontece muito isso, né? Eu falo assim, a gente vai para terapia não somente porque a gente quer nos conhecer e ver a nossa parte maravilhosa, porque somos maravilhosos também, mas também encarar nossas sombras dói. É um processo dolorido, mas que ele é fundamental. Depois liberta, né? A gente tem uma sensação de liberdade imensa, porque a gente entende quais são nossas sombras, quais são os nossos limites, entende quais são nossas dores, trabalha elas, enxerga elas, aceita, né? E só aceitando a gente também consegue modificá-las, a gente consegue transmutá-las, né? Ressignificá-las. Ok. E o César, portanto, o César penso que já foi aqui quando submetemos aqui nas caixinhas no Stories. Quando estamos tristes, como não deixar isso tomar conta da gente? Não sei se consegues-me Entendendo ouvir, por que Emily? primeiro você tá triste, né? Oi, tô te ouvindo. Uhum. Estás-me a ouvir? Sim? Tô te ouvindo sim. Ok. Não sei se, Tô te entretanto, se ouviste a pergunta. Portanto, ouvindo. se ouviste a pergunta. Quando Sim, ok. estamos tristes, né? Primeiro entendendo por que que você tá triste, né? O que é que te levou à tristeza? Uhum, Qual é o ponto da tristeza, assim? O que é que fez você chegar na tristeza, né? E aí, a partir uhum, disso, acolher essa tristeza, senti-la, não inibi-la. Já falamos aqui sobre não inibir nossas emoções. Ela vai fazer parte da nossa vida, né? E a partir disso, o que fazer com essa tristeza, né? E eu falo sempre, no dia seguinte a gente pode recomeçar sempre. Entendam que nós sempre podemos recomeçar nossa vida. Então, no dia seguinte, o que eu posso fazer com essa tristeza? É algo que eu posso resolver ou não? Por exemplo, uhum, tristeza por um luto, eu posso resolver isso? Não, eu posso senti-la. E aí uhum. buscar estratégias para sair desse luto sem se danificar tanto, né? É um tipo de tristeza que a gente pode sentir. Então eu preciso entender que tipo de tristeza eu estou sentindo para buscar estratégias para sair dela. E se for algo em Já que a pessoa até não tem o passamos controle, muitas qual é a dicas, melhor maneira né? de. Está-me a ouvir? Se for algo que a pessoa não tem controle, como é que a pessoa pode lidar melhor com isso? Quando a gente não consegue lidar com isso sozinha, eu sempre falo, busca ajuda profissional, né? Uma psicoterapia para Uhum, entender muitas emoções nossas, nós não conseguimos lidar com elas sozinhas, porque elas tomam conta de nós, né? E a gente não consegue enxergar caminhos. Então, é importante buscar ajuda profissional. A terapia vai fazer você enxergar, né, tudo isso, vai te ajudar, vai te direcionar, vai te trazer caminhos que você não enxergavam antes. Às vezes, uma sessão você consegue já perceber o porquê que você tem ficado triste, né? O que é que tem te levado à tristeza e quais estratégias você a partir dali pode seguir para essa tristeza não tomar conta de você. É isso, entender se essa tristeza é biológica, também física, porque existe também, né? A depressão é uma doença que a gente sabe que claro, também acomete muitas pessoas. E uhum, aí a ajuda profissional é bom por isso. claro. Essa pergunta também foi do César. Portanto, acho que é um pouco mais espiritual. Não sei se a Emily pode responder, não tanto a ver com o nível da psicologia. O que fazer quando as promessas de Deus parecem longe de se concretizar ou acontecer? Uhum.
Bom, aí é trabalhar a fé, né? É uma questão que a gente está aí falando aqui sobre fé também. Quando a gente busca nos ajudar, busca nos desenvolver, é trabalhar a nossa fé. Eu sempre falo assim, o que você tem feito para chegar no que você deseja, né? Nos seus sonhos? Você tem contribuído para isso? Esse pensamento de que perdeu, talvez perdeu um pouco da fé sobre o que vai ocorrer ou está demorando de ocorrer tudo aquilo que a gente deseja, a gente também pode trabalhar desenvolvendo nossos pensamentos positivos, nossas atitudes, né? Direcionando caminhos, fazendo planejamentos, buscando também estratégias para chegar nos nossos objetivos e não somente ficar parado achando que tudo vai chegar sem a gente também se movimentar. Motivação, se for falta de motivação, também é importante buscar entender, né? Eu estou tendo alguma questão emocional que não está me fazendo buscar os meus objetivos, os meus sonhos, acordar animado para, né, o meu trabalho, as minhas atividades. É importante também o autoconhecimento. Eu acredito também que o facto da pessoa estar sempre à espera do acontecer e o facto de estar a dizer que parece estar longe também está a perpetuar o estar longe. Como dizem, a pessoa deve sentir quem já quer ser e viver já nesse estado, e isso também vai nos ajudar. Se a gente está a sempre, não tenho, quando é que vai vir, quando é que vai vir, está a perpetuar mais do mesmo, vai estar uma eterna espera. Tem que Sim, sentir num estado interno, nem que seja só durante uma meditação, só durante aquele tempo em que a pessoa tem que não precisar, de uma certa forma, querer sentir, mas não estar naquele estado em que precisa muito de ter, porque isso está a afastar mais. perfeito, Já estamos a entrar Patrícia, mais num exatamente. tópico mais espiritual, não é tanto a nível de terapia, mas eu acho que é muito importante. Um, a Filipa também enviou como fazer para controlar as nossas emoções negativas para que se consiga enfrentar o dia a dia. Então, tudo isto são perguntas já muito semelhantes ao que já foi respondido. Mas como as nossas emoções, portanto, se a pessoa está num estado de emoções negativas diariamente, para conseguir enfrentar o dia a dia, não sei se tens mais alguma dica que queiras acrescentar. Eu acho que a gente falou na live exatamente sobre tudo isso, né? Sobre essa pergunta que ela está fazendo e como controlar nossas emoções negativas. Eu já falei, o ideal é a gente equilibrar. Quanto mais emoções positivas, melhor. Quanto mais a gente desenvolver estados que nos elevem em emoções positivas, melhor, né? Então, muito mais que 50% para entrar em equilíbrio nesse sentido, mas não negar que vamos vivenciar em alguns momentos também algumas emoções que não são tão agradáveis, vamos vivenciar, não negá-las, mas trabalhar elas para o nosso autodesenvolvimento, para a gente buscar, sim, um aprendizado de tudo isso. E agora, para não ficar tudo muito repetitivo, porque também a próxima pergunta é como transformar o medo e raiva em algo positivo. Também andamos aqui em círculos e vai sempre dar ao mesmo. E a Emily já respondeu bastante. Portanto, claro que essas perguntas foram submetidas antes do live, então, claro, eles não iam saber o que a Emily ia responder. Entretanto, estou a ver aqui se temos algumas perguntas. Eu vou dizer mais uma vez, se tiverem alguma pergunta, escrevam ali onde tem um ponto de interrogação, porque eu sei que tínhamos lá pelo menos 6 e que desapareceram, porque entretanto o live caiu com o meu telefone. Aqueceu muito o meu telefone, o celular, para quem está no Brasil, para me entenderem. A gente aqui fala de telemóvel. Eu digo estou telemóvel. Mas penso que não estou a ver aqui nenhuma pergunta. Se entretanto, mas entretanto, enquanto esperamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, também já aqui estamos há mais de uma hora, também já estamos a tomar bastante tempo da Emily. Emily, se as pessoas quiserem trabalhar contigo, saber mais sobre o que fazem, como é que podem saber mais informação? Vai lá no meu Instagram, clica no link da bio, tem vários materiais gratuitos. As pessoas podem ajudar a se autodesenvolver. Também tenho vídeos no YouTube. Também eu, todo dia publico material que ajuda as pessoas, que também está linkado com o meu propósito de vida, né? Não é somente minha profissão. Eu gosto de deixar isso claro. Também é meu propósito de vida, levar informação, autoconhecimento para as pessoas, né? Informações sobre autoconhecimento e controle emocional, no sentido do equilíbrio emocional. Isso é meu propósito.
e adoro trabalhar o tema liberdade emocional, liberdade mental, para ajudar o maior número de pessoas. Então, quem quiser contato comigo, vai lá no meu Insta, clica no link da bio para direcionar o contato, né, para saber sobre meus atendimentos ou meu canal do YouTube. E me segue para me acompanhar. Vou ficar muito feliz de receber mensagens, adoro interagir na rede social. Sou apaixonada por esse mundo digital porque ele me faz me conectar com muita gente bacana, inclusive a Unity, que eu amo. Que bom. Sim, é isso que eu estava a falar também no início, de que o facto de estarmos agora neste mundo digital e também que aconteceu com a pandemia, tudo conectamos de um modo que não estávamos anteriormente. Para quem está a ver isto na gravação e que não está aqui a ver diretamente no Instagram, porque depois vamos publicar no YouTube, também podem encontrar também os links, depois vamos postar os links. Portanto, na parte da descrição podem também encontrar lá os links da como contactar a Emily. E, entretanto, eu acho que não temos mais perguntas também. Eu acho que já corremos todo este tema do tópico das emoções e como controlá-las, que não há assim muito mais que possas acrescentar, que as perguntas estão muito semelhantes de qualquer forma. A Emily vai estar connosco novamente em setembro para o Flow Summit e a palestra do ano passado dela foi fantástica. Portanto, este ano vai ser um bocadinho diferente, ainda não sabemos bem qual vai ser exatamente o tema, mas de certeza que vai ser tão boa como a do ano passado. Então fiquem atentos, mas depois a gente vamos dar mais atividades, ainda falta um pouquinho de tempo até lá. Entretanto, quem aqui estava e voltou antes do live cair, obrigado por terem voltado. O meu telefone aqueceu, novamente o celular, não sei, está muito calor e também está aqui ao pé das luzes. Ele é relativamente novo, então não devia estar a causar problemas, mas realmente está muito calor. Não tenho aqui ar-condicionado e aqui onde eu estou está mesmo muito quente. Deve ter sido por isso, como podem ver, eu estou aqui a suar todos os poros, a minha cara está super a brilhar. Devia ter aquele pozinho que tem na televisão em que põe para não estar tão a brilhar. Mas muito obrigada a todos, muito obrigada, Emily, novamente. Muito grata por aqui estar, teres sido tão generosa também com o teu tempo, temos aqui já há bastante tempo. E muito obrigada a todos que participaram. E vão ver a página da Emily, porque ela também está sempre a postar conteúdo incrível aqui no Instagram. Ela é muito ativa no conteúdo e está sempre a oferecer bastante e vão aprender imenso em estar a ver o conteúdo dela. Então sigam lá a página dela. Bom, Emily, muito obrigada, Patrícia. Foi um e até à prazer. próxima. E isto Até a próxima. hoje, estou sempre a ver um pouquinho a voz, um pouquinho atrasada, mas acho que conseguimos na mesma comunicar aqui com os problemas da conexão. A tecnologia tem as suas vantagens, mas também de vez em quando também nos deixa um pouquinho também. Verdade. Mas foi ótimo. Ok. Gratidão Muito imensa. obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada. Sinto muita honra de estar aqui hoje. Nós também. Muito obrigada novamente. Muito grata, Emily. Tchau. Tchau. O teu Pedro que ficou aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Vira ventoinha. Ok, vou fazer isso para o próximo live. Se tiver assim calor, acho que vou fazer isso aqui. Só não pus a ventoinha porque não tem barulho. Mas acho que vou tentar. Acho que prefiro ter o barulho do que assim. Muito obrigada. Deus. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.